Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso último encontro gravado da disciplina de gestão de pessoas 1, dessa vez falando sobre remuneração e benefícios. Por que remuneração e por que benefícios? Remuneração é o dinheiro que você paga, os benefícios são os extras que as empresas acabam te dando como uma forma de mostrar o quanto você é importante para a empresa. É um plano de saúde melhor, um 14º, 15º salário, folga no dia do aniversário, ajuda na academia, são uma série de benefícios possíveis que existem aí. A razão é uma só, pessoal, porque eles precisam te manter no emprego. Eles querem que você fique na empresa, porque o seu conhecimento, só uma parte dele eu consigo torná-lo explícito. Boa parte do seu conhecimento é tácito. Quando você vai embora, o conhecimento vai embora junto. E apesar das minhas tentativas enquanto organização de te manter, sempre tem zum, né? Eu me pergunto, por que este é o valor do meu salário? Quanto será que ganha o meu colega que faz a mesma coisa que eu? E em relação ao mercado, como é que eu estou? Estou defasado? Estou para cima? E aí? Por que eu me esforço para a empresa ganhar mais se eu não obtenho uma parte do resultado do meu trabalho? Essa última provavelmente é uma das que é mais feita, né? Porque a gente sempre acha que rende mais do que a empresa diz que a gente rende. O mais-valia do Marx. Bom, vamos lá. O mais importante desses aí é porque este é o valor do meu salário. Meus queridos, como já havia adiantado numa aula anterior, nosso salário é o nosso grau de raridade. Se a gente faz uma coisa que muita gente faz, o nosso salário vai ser baixo. Se a gente faz uma coisa que pouca gente sabe fazer, o nosso salário vai ser alto. Dentro da área de administração, o maior salário costuma estar no pessoal que cuida da administração financeira. Porque estes podem fazer a empresa ganhar mais dinheiro ou perder menos dinheiro. Então, aqueles que gostam dessa área, não é o meu caso, vão em frente, né? Se vocês se encantarem por isso, provavelmente vocês terão pessoas com renda maior do que outros profissionais. Vamos pegar o caso dos professores. Por que o professor ganha mal? Os professores ganham mal porque existe um volume enorme de professores disponíveis no mercado, porque o curso que mais tem aluno matriculado é o curso de pedagogia. O segundo curso com alunos mais matriculados é o de administração. Ora, se eu tenho um excesso de oferta de mão de obra, eu não vou me preocupar em botar um alto salário. Ah, mas isso impacta na educação. Vocês têm que entender que quem cuida da educação são políticos que não necessariamente estão preocupados com a qualidade da educação e simplesmente que não falte professor para que o pai não venha reclamar. Né? Ainda temos... Bom, essa é uma conversa que vai longe, não vale a pena a gente tê-la aqui. Por que eu preciso ter benefícios que não são úteis para mim? Vamos supor que eu seja gay. Auxílio creche para mim não adianta, não tenho filho. Tá, se eu vier a querer ter um dia, fantástico. Eu não ando de ônibus, eu tenho carro próprio, eu tenho moto. Por que aquele auxílio transporte que os meus colegas têm direito, aquela parcela, eu não posso ter direito para poder abater na minha gasolina? Né? Tem uma série de vantagens que às vezes o sujeito que tem uma vida dita tradicional tem e que a pessoa que não tem a vida dita tradicional não tem. Né? À medida que as pessoas vão indo embora e eu vou ficando, a gente cresce lateralmente em termos de função. A gente não cresce verticalmente, mas cresce horizontalmente. E aí, eles às vezes aumentam 100 ou 200 pila a mais. Se é justo? Claro que não. Se eu me sentir oprimido por estar fazendo isso e tiver acumulado um bom volume de experiência, gente, não peça demissão. Manda currículo. Enquanto você estiver trabalhando, vá fazendo as suas entrevistas. Nunca peça demissão sem ter um outro emprego. Essa é a grande dica que eu posso dar para qualquer um de vocês. As pessoas que estão empregadas e procurando emprego, elas fazem uma entrevista melhor e mais tranquilas, porque bem ou mal eles sabem que tem um dinheiro no final do mês. Ah, mas não vão considerar uma deslealdade eu não falar que eu estou procurando outro emprego? E alguém te avisa com antecedência de 30 dias que vai te demitir? Ninguém. Certo? Você tem que ser leal à sua carreira. E é por isso que é importante, se a empresa te deseja, que ela seja leal a você através da remuneração e do benefício. Como é que eu faço para diferenciar as pessoas? Bom, nós temos um problema aqui no Brasil, que é não poder pagar salários diferentes para pessoas com funções iguais.
E aí o que as pessoas fizeram? Elas criaram cargos. Então, analista nível 1, nível 2, nível 3, nível 4. Essa é uma forma sacana de pagar salários diferentes para pessoas, e é por essa razão que muitas vezes mulheres ganham menos do que homens. Hoje as mulheres estão ganhando em torno de 22% menos do que homens fazendo a mesma coisa. Como é que eu faço? Eu coloco elas num cargo de analista, por exemplo, que seja um nível inferior ao dos homens. E ela faz a mesma coisa, mas como ela está enquadrada na outra categoria, ela acaba recebendo menos, né? Mas como é que eu fico sabendo como é que está o mercado? Gente, internet. Procurem lá, botem lá o nome da empresa que vocês tanto querem trabalhar, quanto ganha um analista de não sei o que na empresa tal. Vai aparecer, vai ter sempre algum fórum de perguntas que alguma empresa dessas que tem questionários espalhados para tudo quanto é lado faz para as pessoas que pediram demissão. Vocês até vão conseguir saber de alguns como é que são as condições de trabalho. Ou melhor ainda, faça uma rede de relacionamentos com pessoas que trabalham naquela empresa para ter uma noção da remuneração, para saber se vocês estão sendo explorados ou não. Ok? Puxa, quer dizer que remuneração, benefícios também abrange a minha saúde e a minha segurança no trabalho? Com certeza. Eu tenho que pensar nisso tudo na hora que eu vou remunerar alguém. Às vezes a pessoa, por ter um cargo de gestão, ela naturalmente acaba tendo que trabalhar mais do que 8 horas, porque gerencia um volume grande de pessoas e de problemas. Ou trabalha numa empresa que tem fusos horários diferentes. Então não é anormal essa pessoa de madrugada estar falando com a matriz, por exemplo. E essa pessoa tem que ser remunerada de forma diferente. Pequeno exercício para vocês. Na sua opinião, quais são os 3 principais fatores de atração de uma organização? O que seria para vocês? No meu caso, que ela tenha uma boa imagem no mercado, que o salário dela seja competitivo e que as pessoas não saiam do nada toda hora, ou seja, que não haja uma rotatividade muito alta. Esse é sinal de que o ambiente de trabalho não é bom ou de que os líderes não são bons. Quais são os 3 principais fatores de retenção de uma organização? Por que eu ficaria lá? Bom, no meu caso, veja, é o Sérgio que está falando sobre o Sérgio, tá? A opinião do Sérgio pode não valer para nenhum de vocês, assim como na anterior. No meu caso, eu acho extremamente importante eu ter liberdade de opinar e que minhas sugestões sejam ouvidas. Se não aceitas, justificar por que não foram aceitas. O segundo, sim, ter um salário competitivo para mim é importante, porque só o tapinha nas costas cansa, né? E terceiro, possibilidade de crescimento. Em geral, as pessoas entregam para a organização todas as suas competências. A minha resposta para vocês é não. Elas não fazem porque elas não sabem até onde a empresa poderá recompensá-las por aquilo. À medida que elas vão conhecendo a organização, é que elas vão liberando algumas das competências ou vendo o potencial de crescimento que elas liberam. Senão, elas guardam para elas e guardam para a nova empresa. Recompensa, pessoal, não é sinônimo de valorização. Uma valorização acontece quando você tem recompensas recebidas pela pessoa. Por exemplo, um plano de saúde melhor, carro da empresa, um plano de saúde abrangente para toda a família, um 14º salário, alternativas de tirar férias com parte das férias remuneradas e pagas pela empresa. Sim, tem empresas que fazem isso, tá? Esse aqui é um exemplo real, tá? Que é o produto azul mais atendimento azul. O que eles queriam? Fazer com que o funcionário tivesse uma qualidade de atendimento que ele pudesse dar esta mesma qualidade de atendimento para os usuários da Azul, né, para os clientes da Azul. Então, lá eles permitem que as pessoas falem e deem as suas sugestões. Tem uma outra empresa chamada... Meu Deus do céu, hoje eu estou ruim de nome. Hilton Hotéis. A missão da empresa é Ladies and Gentlemen serving ladies and gentlemen. Damas e cavalheiros servindo damas e cavalheiros. O que eu estou dizendo com essa frase? Olha, lideranças, vocês só vão ter um bom atendimento se vocês tratarem os seus subordinados como damas e cavalheiros. Eles, sabendo como é ser tratado como dama e cavalheiro, eles vão transportar esse tratamento de damas e cavalheiros para os clientes quando eles forem atendidos. Recompensas são
transações psicológicas, sociológicas e éticas. O que significa isso? Significa que existem outras formas não financeiras de eu ajudar essas pessoas a atingirem as suas metas pessoais. Eu dar segurança de emprego, eu não ter um ambiente com fofoca, eu não criar listinhas para deixar as pessoas nervosas, eu possibilitar que você expresse o teu descontentamento. Isso aqui é muito importante. Existe uma expressão que eu uso muito, que é a chamada indignação impotente. Você que trabalha no dia a dia sabe o que está errado, mas não tem poder para mudar. Uma empresa que quer te recompensar vai te ouvir. E a remuneração, de fato, é o quanto a empresa está disposta a colocar no seu trabalho enquanto fator de produção. Certo? Quanto mais recompensas eu tiver, maior a liderança em custo. Por quê? Porque eu vou ter retenção de funcionários, esses funcionários vão trabalhar melhor e vão ter menos desperdício de tempo e de matéria-prima quando for o caso. Se eu recompensar empresas, se eu recompensar com estratégia de diferenciação, eu vou fazer isso através de incentivos, onde eu vou ter um aumento de comprometimento dos meus funcionários, se eles mostrarem que nós estamos entregando mais do que nós havíamos prometido para uma determinada parcela, né? O mercado de trabalho demanda que você tenha alguns padrões internos de equidade para evitar que algumas pessoas se sintam menos do que outras. Não permita estacionamento só para alguma parcela da organização. Ou todos têm, ou ninguém tem. Ah, mas ele é diretor. Ou todos têm, ou ninguém tem. Todo mundo tem o seu valor da empresa, desde a senhora do cafezinho até o CEO da empresa. Ou todo mundo é igual, ou ninguém é igual e fica só no discurso. Certo? Seja coerente. Se eu tenho preocupação com a equidade, uma das coisas que eu não posso ter é salários diferentes entre homens e mulheres. Por quê? Porque eles se conversam, certo? Então, não seja idiota e ache que o salário de um vai ficar escondido. Todo mundo sabe o salário de todo mundo no final das contas. Quanto mais comprometidos nós formos uns com os outros, quanto mais nós tivermos um ambiente cordial e de equidade, maior será o desempenho de todos os funcionários. Isso vai gerar aumento dos ganhos e a recompensa virá na sequência. O engajamento está diretamente relacionado à motivação? Com certeza. Se as pessoas não estiverem motivadas, elas não produzirão. Elas vão fazer até onde dá. Lembre-se do quiet quitting, fenômeno que ocorreu após a pandemia, em que as pessoas faziam uma demissão silenciosa. Elas diminuíam a quantidade de trabalho até que 80%, 90% de todos estavam fazendo a mesma coisa. Você não tinha nem como comparar, porque as pessoas percebiam que estavam sendo exploradas. Então elas trataram de diminuir a carga de trabalho para poder ser comparada à carga de remuneração. Remuneração variável é uma alternativa. Como já disse, aqui no Brasil nós temos um problema com isso, que é em função dos cargos, mas se esses cargos tiverem competências bastante transparentes para poder ocupar aquele analista 1, analista 2, analista 3, não vai dar problema. O problema é quando eu uso isso para esconder os preconceitos que eu tenho contra gênero, por exemplo. O Joel Duto, um grande professor de administração, fez a seguinte pergunta: como determinar o grau de agregação de valor de uma pessoa para a organização, para as demais pessoas e para a comunidade? Para o Taylor, seria uma gratificação associada à tarefa. Quanto mais tarefa a pessoa fizesse, mais gratificação ela receberia. Que tipo de empresa trabalha com o sistema taylorista? McDonald's, que tem, não por acaso, um dos maiores índices de rotatividade do Brasil. Lá nos Estados Unidos é o Walmart. O cargo seria um conjunto de tarefas que caracteriza uma posição, e os padrões de complexidade, os padrões de agregação de valor e competências estão ligados à pessoa que você está colocando lá dentro. Antigamente, meus queridos, a pessoa era avaliada pelo que fazia, tempo do Taylor. Hoje é o quanto ela entrega para a organização. E esse entregar não é simplesmente aquela meta previamente
prevista e desenhada lá atrás, mas além daquilo, é aquele que evita que os desastres aconteçam. Ele de forma proativa, ele ou ela, de forma proativa, evita que grandes perdas de dinheiro aconteçam. Ah, mas ele vai aparecer menos do que apareceria se fosse o agente que acalma depois que tudo aconteceu? É verdade. Mas quanto dinheiro ele teria economizado se ele tivesse agido preventivamente? Então a gente também tem que ficar de olho para esse tipo de profissional. O conceito de remuneração para o Joel Dutra é uma contrapartida econômica ou financeira de um trabalho realizado pela pessoa. E aí você tem remuneração direta ou indireta, que são alguns extras que você recebe indiretamente e que podem ser financiados por toda ou parte da organização. E a direta é aquela que você recebe mensalmente ou quinzenalmente, ou semanalmente, dependendo da empresa, né? Um dos sistemas de remuneração mais tradicionais é o plano de cargos e salários, e é o mais usado nas empresas. E quando vocês forem implementar um plano de cargos e salários, caso a sua empresa não tenha, contratem uma empresa de fora. Nós geralmente somos incompetentes para botar um plano de cargos e salários na própria empresa. É preciso um olhar externo, de preferência de uma empresa muito idônea para fazer isso, de forma equitativa e não sujeita a preconceitos de A ou de B. E eu tenho que tentar equilibrar os salários com o que se diz externamente com os meus custos internos, né? Como é que eu faço isso? Pesquisa salarial. Eu tenho que ver dentro da mesma região que eu ocupo, empresas do mesmo ramo, quanto elas estão pagando. Se eu estiver próximo àquilo, ok. Se eu estiver um pouquinho abaixo, aumento. Se eu estiver acima, mantenho e anuncio. Nós estamos acima, mas eu vou manter essa diferença. Sempre de 2% a 3% ou 4%, sei lá quanto deu de diferença, e vou manter. É preciso que as pessoas saibam desses dados. As pessoas gostam de ser comunicadas do que está acontecendo. Todos os estresses deixam de existir se a minha comunicação ocorre de forma transparente e adequada. A remuneração por competências existe muito mais lá fora do que aqui dentro, e ela está focada no indivíduo. Quanto mais competências você tem, mais valores você adquire, tá? Isso não é fácil, geralmente é para cargos mais bem posicionados na empresa. Para cargos de linha de frente, você não consegue fazer isso. Existe a remuneração fixa e a remuneração variável, isso sim no Brasil é possível, que é a remuneração sobre vendas, né? E o que é mais importante, se a minha remuneração fixa for muito baixa, eu estou estimulando o meu empregado a buscar uma remuneração fixa melhor em outro lugar. Porque a remuneração variável não depende só de mim, depende de fatores externos. Então eu tenho que ter um mínimo necessário para a minha sobrevivência. Tudo que eu fizer a mais que gerar do meu esforço, ótimo. Mas se o meu fixo não der nem para viver, tem alguma coisa errada com essa minha remuneração. Participação nos lucros, participação nos resultados é uma forma que as empresas encontraram, através de um 14º salário, de pagar um salário a mais para os funcionários. O 13º, meus queridos, na verdade não é um salário a mais, tá? A única coisa a mais que a gente ganha é 1/3 de férias, que existe no Brasil há alguns anos. O 13º salário é resultante da forma como se decidiu pagar o salário do brasileiro aqui. Nós recebemos 12 meses de salário. 12 meses vezes 4 semanas dá 48 semanas. Só que o ano, na verdade, tem 52 semanas. Então, como remunerar essas 4 semanas que faltam? Por que isso? Porque tem alguns meses que tem 5 semanas. Como remunerar essas 5 semanas? Criar o 13º. Então, pelo 13º, meus queridos, não é extra, você já trabalhou por ele. Certo? Não estão te fazendo favor algum. Não é uma coisa que só tem no Brasil. É porque no Brasil se paga as 4 semanas restantes de forma atrasada. Lá fora se paga no mês aquilo que você trabalhou no mês. Se você trabalhou 35 dias, você terá ganhado 35 dias. Se você trabalhou 32, 32. Se você trabalhou 28, 28. Aqui não. Aqui você ganha por 4 semanas fechadas. E é por isso que em filmes americanos vocês costumam ver o salário anual. Porque eles pegam um valor anual que foi contratado, lá não tem CLT, né? Que foi contratado e dividem por 12 parcelas, tá? Qual é o salário justo? Como eu já vinha falando e repeti muitas vezes e acabei me adiantando,
o seu salário é o seu grau de raridade pelo que você faz. Quanto mais benefícios eu tiver, eu tenho que considerar isso como um salário indireto, principalmente por um país tão desigual quanto o nosso. Se eu tenho um bom plano de saúde que é extensivo para mim e para os meus familiares, eu devo considerar isso como parte do meu salário, que eu estarei deixando de gastar esse valor para ter uma tranquilidade na saúde da família. Então pensem bem quando forem trocar de emprego, pensem bem também no custo de vida do novo lugar que está te oferecendo emprego. Eu já tive alunos que me disseram assim, olha, professor, estão me oferecendo para ganhar 3 vezes o que eu ganho para morar em São Paulo. E aí a minha pergunta foi simples, sem querer saber o valor. Com o que você ganha aqui em Canoas, você consegue viver? Vivo, mas vivo com simplicidade. Com 3 vezes lá em São Paulo, eu nem quero saber quanto você ganha aqui, eu posso garantir que você vai morar muito mal em São Paulo, porque você vai morar mais longe de onde você mora, vai passar mais tempo no transporte e vai ter só a sensação de que ganha mais, mas vai gastar tudo em qualidade de vida. Em transporte, em supermercado e em escola, porque tudo lá é mais caro. Mais uma vez, obrigado pelo carinho de vocês, espero que tenham gostado. Um grande abraço.